E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Jessé aqui falando. A gente vai continuar nossas conversas a respeito dos fenômenos químicos, reações químicas e dar continuidade ao nosso capítulo. Hoje a gente vai dar uma introdução às reações químicas, tá ok? São transformações, né, como o tema do nosso capítulo indica, são transformações que acontecem na natureza que caracterizam aí os fenômenos químicos, tá certo? Essas transformações, esses fenômenos químicos, eles têm uma denominação, são chamados de reações químicas. Então, toda transformação ela caracteriza aí uma reação química na natureza, ok? O texto fala, né, transformações nas quais componentes iniciais e reagentes sofrem reações químicas, tá vendo aí? Reações químicas, elas acontecem da seguinte forma: antes de uma reação química acontecer, eu tenho aquilo que eu chamo de reagente. E depois que uma reação química acontece, ela forma novas substâncias, que são os produtos, tá certo? Olha para a fogueira aí na imagem. Na fogueira da imagem, eu tenho, né, antes que ela seja acesa, o material inicial, que no caso é a lenha ou é a madeira, que você usa ali como combustível. Depois que ela está acesa, que acontece ali o processo de queima, de combustão, ela forma novas substâncias, que no caso são as cinzas, a fumaça, o calor que é liberado, ok? E você não pode mais voltar ao estado inicial. Nesse caso aí você não pode mais voltar ao estado inicial. Você não pode pegar as cinzas, a fumaça, o calor liberado e transformar em madeira novamente, tá bom? E então isso caracteriza uma reação química, uma transformação. Antes, professor, nesse caso, quais seriam os reagentes, quais seriam os produtos? Os reagentes seriam a madeira intacta, aquilo que eu tenho antes da reação química acontecer. Depois eu vou ter os produtos, que são as novas substâncias, as cinzas e também a fumaça que é liberada, além, não esqueça, né, do calor que é liberado na reação química, tá bom? O calor está sendo liberado. A gente vai dar continuidade agora ao estudo das reações químicas com as evidências, né? Quando você olha para um sistema reacional onde está acontecendo uma reação química, você observa algumas evidências que podem estar acontecendo, tá bom? A gente vai dar uma analisada nelas agora. Evidências de uma reação química. Eu coloquei algumas bem importantes aí para vocês, tá? A nível macroscópico, né? Aquilo que você consegue enxergar, aquilo que você consegue sentir dentro de um sistema reacional, e isso tu consegue ver no teu dia a dia. O primeiro ponto é a alteração de temperatura. Quando tu junta ali dois ou mais reagentes, eles começam a sofrer o processo de reação química e alteram a temperatura, certo? Liberam ou absorvem calor, tu tem a sensação de resfriamento, tem a sensação de aquecimento, mudança de temperatura. Isso é evidência de uma reação química. A próxima evidência é a mudança de cor. Tu olha ali o sistema reacional e tu vê que ele está mudando de cor, certo? Ele tem uma cor inicial. Às vezes tu junta dois líquidos incolor, quando tu mistura eles formam uma nova substância que tem uma cor diferente. Quando muda de cor, é evidência de uma reação química. Depois a gente tem liberação de gás. Uma liberação de gás, uma aplicação bem legal que tu consegue ver foi o exemplo anterior da fogueira, né? Quando ela libera fumaça, ali é gás, né? Gás carbônico, tá bom? Então, liberação de gás, mas não só fumaça, qualquer outro tipo de gás, que por sinal é muito perigoso. Às vezes a reação química ela libera um gás que tu não está vendo, tá certo? É uma substância homogênea, você não está conseguindo perceber, e ele se torna muito perigoso, assim como a fumaça também, que é perigoso você inalar ela. Liberação de gás é uma evidência. Depois a gente tem a alteração no odor. A gente tem um cheiro ali, né, um cheiro bom ou um mau cheiro, e caracteriza uma reação química. Um exemplo é o lixão, né? O lixão ele fica a céu aberto, que é uma questão, né, gente, é uma questão ambiental bem complicada, porque ele fica ali a céu aberto. Uma das características é o odor que você sente quando você passa perto de um lixão. Aquilo dali é característico, aquele odor, ele é característico da decomposição, um tipo de reação química.
Então, ali é bem característico que esteja acontecendo muita decomposição, muita reação química. Depois a gente tem a formação ou dissolução de um sólido. Tu tem um sólido, por exemplo, você tem dois líquidos, você mistura ele lá, dois reagentes líquidos, e ele forma um sólido, que a gente chama de precipitado. Precipitado. Quando existe a formação de um sólido, é uma reação química, é evidência de uma reação química, ou uma dissolução de um sólido. Professor, o que é dissolução? Um caso prático para tu entender dissolução. Na aula passada, quando a gente viu a introdução do capítulo, a gente trabalhou com aquele comprimidozinho efervescente, mas lembra daquele comprimido de vitamina C, que é muito usado pelas pessoas. Você pega, ele é uma pastilha sólida, certo? Ele é uma pastilhazinha sólida, você dissolve ele, certo? Você coloca ele na água e ele acaba sumindo. Aquilo é dissolução, tá bom? De um sólido, de um líquido. Quando o sólido some, ele desaparece, você tem a evidência de uma reação química, tá ok? Agora a gente vai para um esquema para entender melhor como é que a gente escreve isso. A gente tem que, professor, tem os reagentes antes e tenho os produtos logo depois. O que eu tenho antes são os componentes iniciais, logo depois eu tenho os produtos, que são as novas substâncias. Isso eu trabalho com essa setinha. Tá? Essa seta indica o sentido. Eu estou saindo dos reagentes e formando os meus produtos. Essa seta é bem simples, gente. Ó, só em um único sentido até agora. Existem outras. Nesse único sentido, ela está indicando que está acontecendo uma reação química. E você não pode deixar de escrever ela. Então a gente tem os componentes iniciais e depois novas substâncias. Um exemplo, a gente tem a junção do sódio com o cloro. Quando você junta eles dois, eles sofrem uma reação e formam aqui, gente, o NaCl, que é o cloreto de sódio, tá bom? Que é o famoso sal de cozinha. Essa representação eu chamo de equação química. Existem as equações matemáticas, que você tem uma igualdade, você tem uns termos. Aqui é a mesma coisa, gente, só que é uma linguagem química. Antes tu tem os reagentes, ó, que é esses termos aqui, que você escreve o símbolo do elemento, o que você está usando, como se fosse os ingredientes de um bolo. Você indica pela seta que vai acontecer uma reação entre eles, então vai ter alguma das evidências, tá bom? E depois tem um produto final, que é o NaCl, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. A gente não come ele puro assim não, ele é misturado com algumas outras substâncias por questões de saúde, tá bom? A gente fica por aqui, a gente termina essa introdução às reações químicas e vamos continuar na próxima aula trabalhando aí com os demais temas. Um abração e até a próxima.